Qual a natureza dos anjos? Quem são os anjos? Qual o poder dos anjos? Pastor Joel, quais são as características dos anjos? Qual é a função dos anjos? Eu também vou contar aqui, no vídeo de hoje, um testemunho pessoal muito forte de algo que aconteceu comigo e eu quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo para que você seja abençoado. Então, vamos lá! Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo qual é a natureza dos anjos, qual é o poder dos anjos, as características dos anjos, tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo, pois o vídeo hoje está muito interessante. Vou também, inclusive, estar falando de um testemunho pessoal, algo muito interessante, algo que marcou a minha vida, e eu quero convidar você para não perder um vídeo imperdível, não pule nenhuma parte, para que você seja abençoado. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha só como isso é interessante. Eu quero iniciar o vídeo de hoje contando aqui para você um testemunho meu pessoal. Eu sou um homem que ama a oração. Deus agora criando esse exército espiritual, a Bíblia diz que após criar esses exércitos espirituais, Deus começa agora a fazer a criação física. Deus começou então agora a criar todas as coisas físicas. Isso é muito interessante porque a Bíblia diz que enquanto Deus criava todas as coisas, os anjos, os seus exércitos do céu, exércitos espirituais, estavam com ele como espectadores e dando glórias a Deus enquanto tudo isso acontecia. Segundo esses anjos, eles são seres espirituais, ou seja, são seres que não estão limitados ao tempo, ao espaço, eles não estão limitados à gravidade, mas são seres que podem se locomover de um lugar para o outro com uma velocidade extrema, como um relâmpago que vai de um lugar para o outro. Esta é a velocidade que esses anjos eles se locomovem. Isso é tão interessante que a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava por Pedro, quando aquela passagem que Pedro estava na prisão, enquanto a igreja orava, naquele momento a Bíblia diz que Pedro já tinha saído da prisão, já estava batendo na porta e a igreja estava indo em oração, ou seja, a igreja enquanto orava, Deus operava e dava ordem para que os anjos fossem libertar a Pedro. Ou seja, enquanto nós estamos buscando a Deus, o Senhor está agindo. Isso acontece de forma tão rápida que muitas vezes um milagre acontece e a gente nem percebe, mas um milagre já aconteceu. Terceiro, os anjos são seres poderosos. É isso mesmo. O salmista descreveu como valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e lhe obedecem. Salmos 103, versículo 20. Nós vamos ver que quando Sansão, ou seja, quando os pais de Sansão levantaram um altar até o Senhor, o anjo desceu sobre as chamas e não sofreu qualquer dano. Então nós vamos ver que esses anjos são seres espirituais poderosíssimos e eles podem fazer coisas extraordinárias. Também nós vamos ver uma outra passagem bíblica que diz que um só anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios. Ou seja, nós podemos entender que Deus, ele criou anjos super poderosos, que são seres que têm um poder extraordinário que nós muitas vezes nos foge da razão. Por quê? São seres que não estão limitados como eu e você. Então, nós podemos entender que esses seres, eles têm muitos níveis e são poderosíssimos de uma forma que muitas vezes a gente nem mesmo consegue alcançar, né, o nível do poder que Deus entregou para cada um destes seres espirituais. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 2, nós vamos ver também a passagem onde Jesus, ele está agora, o seu corpo dentro de uma rocha e uma grande pedra na frente. E um anjo somente chega e empurra essa pedra, uma pedra que era necessário vários homens para empurrar, de forma que ela pudesse então sair
e eles tivessem acesso a esse local. Mas um anjo poderoso chegou e empurrou a pedra. Então esses anjos são anjos poderosíssimos, embora eles tenham muito poder, eles são limitados. São anjos que têm limitações, eles são limitados. Diferente de Deus, que tem todo o poder, e o poder dele é ilimitado, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para colocar aqui embaixo os seus comentários o que você acha sobre esse assunto. Você já teve alguma experiência com um anjo? Você já teve alguma experiência desse tipo? Muitas vezes esses anjos eles podem até mesmo aparecer em sonhos, em visões, eles podem aparecer de várias formas, de várias maneiras, e eles podem fazer uma série de coisas. Então, se você já teve alguma experiência com anjos ou com demônios, eu quero convidar você para escrever aqui embaixo a experiência que você teve. Eu quero ter o prazer de ler, e esse é um vídeo muito interessante porque fala da realidade do mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos tão enraizados com esse mundo que nós esquecemos, da realidade do mundo espiritual. Então coloca aqui embaixo a sua experiência, eu quero me alegrar juntamente a você. Bom, os anjos também são seres pessoais, ou seja, na experiência com os homens, os anjos eles podem falar, eles podem orientar, eles ouvem e também determinam. A Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência superior à dos homens, mas não igual e nem superior à de Deus. 2 Samuel capítulo 14, versículo 20, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Então eles são dotados de sentimentos. Os anjos podem experimentar emoções quando cultuam a Deus. Salmo 148, versículo 2. E eles conhecem as limitações e eles se contentam com tudo que fazem e podem fazer. Isso é muito interessante, porque os anjos, eles não são robôs. Os anjos, eles não são seres sem sentimento. Esses seres que são espirituais, eles são dotados de razão. E quando os anjos eles se tornaram demônios, é justamente porque Deus deu para eles a liberdade de escolha. E eles poderiam decidir de não servir a Deus, de não adorarem a Deus, mas eles infelizmente decidiram se prostrar diante de Satanás e Satanás conseguiu enganá-los, e eles foram então levados por Satanás e foram arrancados do céu. A Bíblia diz que Deus expulsou eles do céu porque Deus encontrou neles a maldade, Deus encontrou neles a rebelião. A rebeldia estava no coração deles. Então Deus, quando criou esses seres espirituais, ele criou esses seres dotados de sentimentos, dotados de emoções. Então eles, quando adoram a Deus, quando eles servem a Deus, eles fazem isso com prazer. Eles não estão ali como um robô que foi programado para fazer algo sem consciência, sem razão, sem emoção, sem sentimento. Não, muito pelo contrário, eles fazem isso, fazem um trabalho com excelência e eles sentem prazer com o resultado que eles obtêm. Os anjos são espíritos imortais. Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36. Significa que eles não estão sujeitos, à dissolução, à putrefação, à consumação. Eles não estão sujeitos aos mesmos problemas que nós, os seres humanos, nós encontramos. Até porque eles não têm corpos físicos, mas somente corpos espirituais. Então, a imortalidade deriva da espiritualidade. Então, quando nós olhamos para os anjos, é por isso que eles não podem pecar. Porque quando o ser humano peca, ele peca porque a carne pende. Ou seja, o ser humano, a Bíblia ela vai falar de um detalhe muito interessante, que o corpo, ele luta contra o espírito. Há uma batalha espiritual entre o corpo e o espírito. Isso é muito interessante porque o corpo deseja as coisas da carne. Agora, o espírito quer as coisas do espírito. Então,
Agora nós entendemos que Deus, ele pode resgatar a humanidade porque Deus tem consciência que o ser humano, ele além de ter um espírito, ele tem um corpo e também uma alma. Mas agora ele está em um processo, devido ao pecado, em que ele precisa ser resgatado. É por isso que Jesus morreu, para que o ser humano fosse alcançado. Agora, os anjos, quando eles pecaram, eles estavam em um estado de glória. Eles estavam no céu. Eles não tinham os mesmos desejos que nós. Eles não estavam com as mesmas limitações que nós. Quando eles pecaram em uma posição de grande honra. É por isso que eles perderam a glória, perderam a posição, e para os espíritos caídos não tem mais resgate. Mas nós, pela graça de Jesus, podemos ser alcançados. É por isso que todos nós seremos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Bom, se você está gostando desse vídeo, quero convidar você para deixar o seu like e também compartilhe com seus amigos, e vamos fazer o reino de Deus crescer com esses vídeos, que são vídeos poderosos. Assim você vai me ajudar a fazer com que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Joel, mas quais são as funções desses seres espirituais? Esses seres espirituais, segundo a Bíblia, eles foram criados para adoração a Deus e para servirem a Deus. A própria palavra anjo significa mensageiro, significa enviado, significa que são espíritos que ministram. Então, primeiro nós vamos ver que os anjos eles executam a vontade de Deus. A própria palavra anjo, que é um mensageiro, é a função específica na qual cada um deles serve os interesses de Deus. Então nós vamos ver que esta é uma função muito importante, na qual eles trabalham em favor dos seus servos. E nós vamos ver que eles protegem, que eles cuidam dos fiéis. Esses anjos, que são seres espirituais, cada um de nós nascemos e já quando viemos a esse mundo nós já temos anjos que são enviados por Deus, e pelo menos um anjo todos os seres humanos têm, que vão ficar com eles desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. É um anjo que vai estar caminhando junto, que vai estar protegendo, que vai estar guardando e que vai estar ministrando, ou seja, que vai estar ali para ajudar, auxiliar esta pessoa. E quando nós entendemos que eles protegem, que eles guardam os fiéis, é isso mesmo. Quando a Bíblia diz que nós temos anjos que nos guardam, que nos protegem, e muitos deles nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Isso é muito interessante. Se nós temos anjos que se acampam ao nosso redor e nos livram, é porque existe uma proteção divina. Eu e você que somos crentes, que somos tementes a Deus, que somos obedientes, que estamos revestidos com a completa armadura de Deus, nós temos sim a proteção desses anjos que estão acampados ao redor de nós para nos guardar de dia e de noite. Então eu estou aqui para declarar que você está guardado por Deus, que existem anjos que foram enviados por Deus para guardar você, para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Então aquieta o teu coração e confie em Deus. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. É esse o desafio. Este é o desafio meu e seu. É entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar no Senhor. Entender que Ele está no controle e que Ele está nos guardando, que Ele está nos protegendo, que existem seres espirituais que estão ministrando a nosso favor. Os anjos também são enviados para punir os inimigos de Deus. Quando a gente olha, inclusive um texto que eu já falei aqui no início, que é o livro de 2 Reis, capítulo 19,
versículo 35, que fala de um grande exército de soldados assírios, com mais de 185 mil soldados de guerra, soldados valorosos que estavam enfrentando agora Israel. Israel com medo, Israel preocupado, mas eles invocam a Deus e naquele dia Deus envia um anjo. Não foi 100, não foi 1000, não foi 10 mil, foi um anjo poderoso e ele entrou e começou a fazer uma grande destruição no exército inimigo assírio e morreram mais de 185 mil soldados assírios e o nome do Senhor foi glorificado. Quando nós vamos agora para o livro de Apocalipse, são os anjos de Deus que começam agora a quebrar, os selos e também a derramar as taças da ira de Deus. E nós vamos ver então que os anjos eles também participam da punição de Deus aos seres humanos, aos rebeldes, aos desobedientes à palavra do Senhor. Eu quero agradecer você que chegou até essa parte do vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar com os seus amigos, de forma que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Me ajude a evangelizar, me ajude a alcançar mais pessoas e assim o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!